Boa tarde, senhoras e senhores congressistas. Vamos entrar na reta final deste 24º Congresso das Comunicações, que certamente marcará mais uma vez a agenda nacional do setor e do país. Em debate estará agora o tema das Smart Cities. A gestão inteligente das cidades impõe-se como uma prioridade, sendo o caminho para garantir qualidade de vida e prosperidade aos cidadãos e para promover o crescimento económico sustentável. Impõe-se, por isso, repensar caminhos e potenciar o desenvolvimento e a implementação de soluções TIC para criar ecossistemas mais inteligentes e sustentáveis. Temos connosco o Comissário Europeu para a Investigação, Ciência e Inovação, Carlos Moedas, a quem damos as boas-vindas a este Congresso e a quem passo de imediato a palavra. Boa tarde a todos. É uma grande honra estar aqui nesta que é, no fundo, a minha primeira visita oficial a Portugal. E, como sabem, o Comissário Europeu representa a Europa, mas, obviamente, tenho sempre Portugal no meu coração. Um cumprimento muito especial para o Sr. Presidente do Congresso, Dr. Luís Marques Mendes, também para o Sr. Presidente da APDC, o Sr. Professor Rogério Carapuça, e gostaria de vos dizer que realmente há poucos fóruns como este, que eu acho que são tão adequados para discutir os temas que são eles também da inovação e da ciência. E a APDC aqui tem tido um papel fundamental nestes debates sobre a inovação e sobre a tecnologia. E fazia só uma pausa para cumprimentar, para está a chegar também o Sr. Presidente da Câmara Municipal do Porto, da Câmara Municipal de Viseu e o Sr. Presidente da Câmara de Sintra, e aproveitava para os cumprimentar e pedir desculpa de ter começado antes da chegada das individualidades. Srs. Presidentes da Câmara, muito bem-vindos. Bem-vindos. Dizia que é realmente um prazer estar aqui nesta que é uma associação realmente líder naquilo que são os debates sobre a inovação e a tecnologia. Aqui, e tenho observado esta associação desde há muitos anos, debatem-se realmente temas que são centrais para Portugal, para os portugueses, mas sobretudo para o país que queremos construir. Aqui debate-se a ambição de um país cada vez mais dinâmico, inovador e criativo. Perante esta audiência, não preciso de justificar a enorme satisfação que senti quando soube que me iria ser atribuída a pasta com esta responsabilidade sobre a investigação, a ciência e a inovação. É de facto a pasta que lida com o futuro. Por coincidência, foi, aliás, num anterior encontro aqui, da APDC, que eu penso ter sido em 2011, em que fiz o meu primeiro discurso político sobre a inovação. Ironicamente, na altura, para aqueles que estiveram nesse momento, critiquei uma iniciativa europeia e convido os jornalistas presentes a desenterrar esse discurso para me criarem, sem dúvida, um grande embaraço em Bruxelas. Mas o que vos disse nesse discurso foi que me parecia errado ter políticas de inovação que fossem top-down, dictates do poder público. O que disse nessa altura é que a liderança na ciência e na inovação deve residir nos empreendedores e nos cientistas, nos centros de investigação e nas empresas. Contei-vos na altura em um episódio sintomático que foi a tentativa de criar um motor de busca, de pesquisa na Europa para rivalizar com a Google. Aliás, sob a liderança do chanceler da altura Schröder e do presidente Chirac. Os dois líderes do eixo franco-alemão a rivalizarem com dois miúdos de Stanford. Naturalmente o projeto estava destinado a correr mal. E correu. Não foi
por estar onde estou, e não é por estar onde estou hoje, que mudei de opinião. Mas fiquei muito contente por constatar que a filosofia de intervenção mudou muito nos últimos anos. Uma das primeiras surpresas positivas que tive foi quando estava a preparar-me para a audição e constatar que a filosofia do Horizonte 2020, o programa de apoio à ciência e à inovação que tenho o privilégio de gerir, é precisamente o contrário. É dar espaço à iniciativa, aos empreendedores e aos investigadores. Quando me apresentei ao escrutínio do Parlamento Europeu, apresentei 3 grandes prioridades para o meu mandato. Julgo que deve haver uma capacidade de enfoque e a disciplina para escolher áreas onde a Comissão pode realmente fazer a diferença e onde há claros ganhos de escala em agir ao nível europeu. Em primeiro lugar, julgo que é essencial criar as condições que libertem o pleno potencial da investigação, da ciência e da inovação. A inovação, tal como o crescimento, não se decreta. O que o poder político pode fazer, o que deve fazer, é criar as condições favoráveis para a inovação. Tal como a União Europeia foi criada para remover fronteiras económicas entre os países, devemos continuar a eliminar as fronteiras invisíveis que impedem a livre circulação de ideias e de conhecimento na Europa. O que é que eu quero dizer na prática com isto? Quero dizer que devemos finalizar de uma vez por todas o chamado Espaço Europeu de Investigação, que consiste na criação de um mercado interno para cientistas e investigadores, com regras comuns de patentes, com um livre acesso à produção de conhecimento, com as melhores condições para que um encontro entre o capital e os projetos mais inovadores seja possível. E é necessário também coordenar de forma mais eficaz 28 políticas nacionais de ciência e inovação e explorar as sinergias. Não faz sentido na Europa termos 28 políticas que não estejam alinhadas e que criem duplicações. Essa é, sem dúvida, a minha primeira prioridade. A segunda prioridade tem a ver com a execução adequada daquilo que é o Horizonte 2020, que muitas vezes as pessoas não têm ideia que estamos a falar do maior programa público de ciência do mundo. Num momento, eu penso, de lucidez, a União Europeia decidiu, de facto, aumentar consideravelmente o orçamento dedicado à investigação, inovação e ciência. Estamos agora na fase da execução do programa e o meu compromisso é assegurar a mais correta e eficaz aplicação destes fundos ao serviço da Europa, dos seus empreendedores e cientistas. E, finalmente, a minha terceira prioridade, ela consiste na defesa intransigente da excelência na ciência e investigação. Tem que haver um espaço de liberdade criativa e meritocracia nestas políticas e principalmente naquilo que concerne a investigação fundamental e a investigação de fronteira. Não podemos nem devemos ter uma visão de curto prazo, meramente utilitarista da investigação. Os cientistas têm que ter a liberdade de seguir a sua curiosidade e expandir as fronteiras do conhecimento, sem terem que justificar o exato impacto económico da sua agenda de investigação. Keynes dizia que alguns políticos que se acham altamente pragmáticos hoje são, muitas vezes sem se aperceber, herdeiros diretos de ideias de filósofos há muito desaparecidos e que produziram ideias que eles hoje acham banais. Da mesma forma, a tecnologia que hoje nos rodeia, os inovadores que justamente admiramos, são também herdeiros do trabalho, por vezes, anónimo, de gerações anteriores de cientistas e investigadores que foram eles capazes de expandir as fronteiras do conhecimento.
Mas, minhas senhoras e meus senhores, são estas as minhas prioridades. O trabalho é gigantesco, mas o entusiasmo também. Temos que construir na Europa um ambiente que favoreça a inovação disruptiva. Esse termo tão usado, mas por vezes pouco compreendido. Eu vejo na inovação 2 tipos de inovação. Uma inovação sustentada, que no fundo é quando nós temos um produto e queremos torná-lo melhor dentro do mesmo mercado, e por isso ela é incremental. Mas depois um tipo diferente de inovação, que é disruptiva, porque ela cria um novo mercado. Porque ela cria um novo grupo de pessoas que vão comprar um produto, e essa inovação disruptiva é aquela que simplifica os processos, que alarga radicalmente o acesso ao produto ou ao serviço e que nos cria estes novos mercados. E inovar é quase sempre pensar de forma diferente. Eu costumo dizer que nem tudo o que é contraintuitivo é inovação, mas toda a inovação tem algo de contraintuitivo. Para mim, um dos grandes exemplos deste fenómeno é a história da FedEx, a primeira empresa a criar um serviço Correio Expresso. Hoje, tomamos como adquirido que em 24 horas conseguimos enviar uma encomenda para qualquer parte do mundo. Mas tal deve-se a uma inovação claramente contra-intuitiva. O essencial, aliás, do modelo que lançou a FedEx estava num pequeno paper de Fred Smith, que era o fundador da empresa. Apresentou-o ao completar a sua licenciatura em Yale. Nesse trabalho, Smith propôs um modelo logístico que permitira sustentar economicamente entregas de encomendas e cartas num curtíssimo espaço de tempo. Antes disso, a FedEx, quando enviava uma carta, por exemplo, de Boston para San Diego, esta carta era enviada quando houvesse espaço ou voo disponível entre as duas cidades. Tinha que se ver primeiro se havia espaço, depois se havia voo, se havia horário correto, e estava-se totalmente dependente da companhia. A ideia de Fred Smith, que exemplifica esta disrupção, foi criar um sistema em que qualquer carta, antes de chegar ao seu destino, passava sempre por um hub central, que no caso era em Memphis. Era um modelo que hoje conhecemos como Hub and Spoke. E a ideia é de facto contraintuitiva, porque nós aprendemos na escola, aprendemos na vida, ou pelo menos no princípio da nossa vida, que o ponto mais curto entre A e B é uma linha reta. O que Smith propôs implicava neste caso que a carta fosse de Boston para Nova York, que no fundo eram uns meros 45 minutos de distância de avião, teria que fazer 6 horas de voo até Memphis e depois, só mais tarde, iria num voo semelhante de duração para Nova York. Isto não parece fazer qualquer sentido do ponto de vista logístico e económico. Claro que o segredo do modelo é que em algumas cartas perdíamos realmente, mas no global ganhávamos e muito com este sistema. Isto porque nesse mesmo voo, que parte de Memphis para Nova York, vai não só uma carta, mas milhares de outras que vieram de todos os pontos do país e que têm uma característica comum, diferenciadora, é que todas iam para Nova York. Este sistema é, no fundo, a otimização, permitindo a grande rapidez da entrega e os custos radicalmente menores. O modelo desenvolvido pela FedEx hoje parece-nos a todos óbvio. Mas como todos os ovos de Colombo, ninguém tinha pensado nele antes. É isso mesmo, a inovação disruptiva. Foi depois, como todas as inovações disruptivas, imediatamente copiado por todos os grandes operadores do mercado e foi, sem dúvida, uma das inovações logísticas do século XX e, eu diria, um dos motores da globalização. Trata-se de uma inovação que criou um novo mercado de entregas de um dia para o outro e ainda por cima mais barato. Por isso este tipo de inovação ela traz mais acesso, mas também traz custos reduzidos e por isso cria uma nova oportunidade.
Mas a história conta que realmente na vida também é preciso sorte, porque parece que o Sr. Smith estava quase na falência e depois um dia foi ao casino, ganhou na roleta e então lá conseguiu acabar o projeto, o que também nos faz pensar sobre a vida. A Europa, eu diria, está sem dúvida lentamente a sair de uma das maiores crises económicas da história recente. E precisamos também de alguma sorte. Mas precisamos, acima de tudo, de inovação, precisamos de investir em projetos na área do conhecimento e na ciência, precisamos de melhor ambiente para o investimento. É a única forma de manter o Estado Social. Manter o Estado Social depende da nossa capacidade de investir em inovação, ciência e investigação, porque só isso nos criará melhores condições, melhores empregos e crescimento. E só dessa maneira podemos abater dívida, essa dívida que arrasta os países na Europa, e criar oportunidades de competir com o resto do mundo. A Europa tem a matéria-prima, temos os académicos, os cientistas que lideram áreas de ponta na economia do futuro. Temos uma população com elevados padrões de educação e formação. Temos uma forte tradição industrial e empresas de excelência. Mas temos ainda demasiadas barreiras, demasiadas formas de proteccionismo encapotado, demasiadas áreas em que trabalhamos de forma descoordenada. Para alcançarmos um novo patamar de crescimento, precisamos de ter as condições para favorecer a inovação disruptiva. E esse deve ser o contributo do setor público, o contributo dos governos e o contributo da Comissão Europeia. Cabe ao poder político criar as condições favoráveis para a investigação, ciência e inovação. Se o poder político não o fizer, não há inovação, não há ciência, não há investigação. Cabe ao poder público financiar as áreas de investigação onde há falhas de mercado, mas há um limite para o papel da Comissão Europeia e dos governos. Na verdade, os verdadeiros protagonistas são os empreendedores, são os líderes empresariais que estão hoje aqui sentados, que apostam na investigação e no desenvolvimento. São os trabalhadores que no dia a dia introduzem melhorias nos processos. Porque nunca se esqueçam que a inovação não é só tecnológica. Estamos aqui num congresso de tecnologia, mas a tecnologia não chega. A inovação tem que ser mais do que tecnologia e é isso que nos poderá fazer o salto entre o conhecimento, que é a tecnologia, e o produto. Esse salto tem a ver com os processos, tem a ver com os planos de negócios, tem a ver com a nossa vida como empresários todos os dias. São os cientistas que, guiados pela sua competência e curiosidade, exploram e expandem as fronteiras do conhecimento. Com muita humildade vos digo que o trabalho que faço hoje é um trabalho para os contribuintes, é um trabalho para a população num sentido duplo. Primeiro, porque sou um funcionário público europeu e principalmente porque trabalho sempre e sempre trabalharei de manhã à noite com a responsabilidade, com o gosto e com a vontade intensa de melhorar as condições para que o vosso trabalho seja mais fácil, para que a vossa capacidade de inovação seja ainda maior. Muito obrigado por este bocadinho e desejo-vos a todos um grande resto de congresso. Obrigado. Agradecemos a participação do Sr. Comissário Europeu neste 24º Congresso das Comunicações. Aproveito para informar as senhoras e senhores congressistas que, no pequeno auditório, se vai iniciar agora a sessão Inovação Tecnológica com o tema Aplicações. Por aqui, iremos continuar com o tema Smart Cities. Por favor, façam a vossa opção. Olá, boa tarde. Nós somos os Planeta Flufan. Eu sou o Luís. Eu sou o Hugo. Eu sou a Kátia. Olá, Kátia.
Bem, e convidaram-nos para virmos falar de cidades inteligentes, porque nós somos aqui uns experts em cidades inteligentes. Para nós, uma cidade inteligente é aquela que tem que resolver os problemas das pessoas. E, para mim, um dos principais problemas que existe nas cidades e é gravíssimo, são os velhotes que nas passadeiras mandam avançar os carros. Eu vou avançar e ele diz, não, passo você. Eu, não, passo você. Não, ele passa você. E ficamos horas nisto. E depois, quando eu vou avançar, ele põe o pé na passadeira. E começa tudo outra vez. Começa isto tudo outra vez. Isto é uma chatice e eu propunha, porque, enfim, vou dar aqui uma sugestão, é de borla, para quem quiser apontar. E era, nas passadeiras, pomos um semáforo inteligente. Para além do verde, do vermelho, tem uma televisão em que passa o Fernando Mendes a apresentar o preço certo. Os velhotes passavam a correr de um lado para o outro e o trânsito resolvia-se. Outra sugestão que nós vamos dar e que aumentaria muito a produtividade dos trabalhadores das cidades era acabar com aqueles anúncios a roupa interior feminina que estão espalhados pela cidade. Não sei como é que é com vocês, eu tenho um destes placares mesmo do lado de fora da janela do meu escritório com um anúncio à intimissimi. E isto está-me a causar imensos problemas porque eu não faço nada o dia todo. Passo o dia a olhar para aquilo. É verdade. Inclusivamente, estou com um processo disciplinar em cima porque outro dia um colega meu tentou baixar o store, eu espetei-lhe uma lapiseira no braço. E uma colega minha, que é uma invejosa, viu-me olhar, porque eu estou sempre a olhar o dia todo, viu-me olhar e disse, também não percebo o que é que tu vês nelas, são umas mulheres que são artificiais, são tão magrinhas, parecem umas canceladinhas, parecem tão doentes. Assim, olha, Maria Eduarda, tu é que já apanhavas uma gripezinha. É verdade, e é uma história verídica. E então hoje nós vamos tentar, através da música, transportar-vos um bocadinho para o futuro e numa altura em que já todos vivemos numa cidade inteligente e mostrar-vos como é que seria o dia-a-dia numa cidade verdadeiramente inteligente. Caminho pela rua da minha cidade inteligente. Passo por um prédio, está em obras, são obras inteligentes, obviamente, com trolhas inteligentes, que dizem cá para baixo: "Oh boa! Sabias que o nihilismo é uma corrente filosófica que promove a descrença total e absoluta? Deixo à rua para pôr o lixo no ecoponto, o vidro no verde, o plástico no amarelo, o papel no azul, as pilhas no pilhão, a minha sogra no sogrão. E as músicas da Mafalda Veiga no Mafalda Veigão, que é onde nós pomos as músicas antigas da Mafalda Veiga para serem recicladas em músicas novas da Mafalda Veiga, porque aquilo é tudo igual, não há problema nenhum. Depois entro no meu carro inteligente, conduzo para casa. Ele tira-me o volante das mãos e diz que sabe um caminho melhor. Entretanto, este carro, um carro inteligente, é extremamente parecido com um taxista que eu apanhei para vir aqui para o CCB, é curioso. E quando chego à porta de casa, tenho um arrumador para me estacionar o carro. Só que o arrumador tem um dínamo debaixo do braço e uma bateria nas costas para gerar energia enquanto me ajuda a estacionar. Destroça! E aquilo sempre a gerar inteligente, sempre a gerar energia. E depois entro em casa, da minha casa inteligente. E a minha casa inteligente dá-me as boas-vindas e pergunta-me: isto são horas? Onde é que estiveste? Estiveste em casa do João, não foi? O que é que a casa dele tem que eu não tenho? Hã? Vou já fechar as portas do quarto e hoje dormes no sofá. Eu achei estranho, porque parece que a domótica é muito parecida com a minha ex-namorada. Mas tudo bem. Fui à casa de banho, aproveitei, só que agora tenho que estar a agitar os braços 15 em 15 segundos no ar para poder ler na sanita. Isto incomoda-me um bocado. E então decidi falar com a casa e dizer-lhe: olha, peço-te, por favor, casa inteligente, faz uma análise aqui a todos os aparelhos que estão em casa para descobrirmos quais são os menos eficientes, para eu me livrar deles. E a casa computou e pensou e chegou à conclusão que eu tinha que sair. E então fui jantar fora, fui a um restaurante inteligente, comer comida inteligente. O chefe inteligente serviu-me fofinhos panados com recheio marinho e aveludado de aves. E eu pensei: bolas, um aveludado de aves é uma canja de galinha. E fofinhos panados com recheio marinho são rissóis de camarão. Será que num restaurante inteligente, quando um chefe inteligente vai à casa de banho, ele vai fazer fonte dourada em taça de porcelana?
vale a pena pensar nisto. Boa sessão, muito obrigado. Muito obrigado, bom trabalho. Retomamos então o nosso tema, Smart Cities, e passo a palavra ao keynote speaker desta sessão, Staffan Ingvarsen. Welcome, Mr. Staffan Ingvarsen. The floor is yours. Thank you. Mayors, ladies and gentlemen, thank you for inviting me and giving me the opportunity to share my and the City of Stockholm's experience in our journey towards becoming a smart and sustainable city. When we talk about the smart city, we talk about both the smart, the digital, and environmentally the green city, because we think that these issues should be combined. Let me start by giving you a short introduction to my hometown, a city in a country with a long and strong technological record. Not a nation of great explorers as your country, but a nation of innovators, from Alfred Nobel and L.M. Ericsson to the creators of Spotify and other companies that we see having success on the global market today. And I think that the local history matters. Ours is a local history of technology, but also of caring of our local environment. The city of Stockholm is built upon a lot of islands in the Lake Mälaren archipelago. And I think our way of addressing the issues of the future is very much dependent on where we come from and what kind of prerequisites we have. I don't think there's a perfect answer of how to build a smart city. But I think that we can inspire each other and strive together as cities in Europe to creating an even smarter Europe. Stockholm was founded back in 1252, and the city of Stockholm has grown in different times and in different phases. During the beginning of the 20th century, the technology of that day, electricity, sanitation, was in front of a very large growth within our city. After the Second World War, during the war, when the city council decided to build a subway and then started to build it after the war, the city grew via the metro, via a large investment in a district heating system, making it possible to heat, and it could be fairly cold. I think there will be snow tomorrow in Stockholm. And this, of course, was important for making it possible for the city to grow even more. Since the millennium, we have grown at the pace of about 2% a year, which is fairly much. I think we are the fastest growing city of the last 10 years within the European Union. And we are trying to use the technology of today. We are, of course, growing in aspect more citizens. We are using the technology of today to make sure that we have transport infrastructure in the future, but also we are using the technology of today to change how we operate. And I will talk a little bit more about that. Back in 2007, the City Council, after a couple of years of research and dialogue with a lot of other partners, adopted a vision of where Stockholm would be in 2030. A rather clear and bold vision, very clear stating that it is good that Stockholm grows. Stockholm will grow with approximately 200,000 inhabitants over a period of 25 years, which is a lot. But the City Council was bold and said, this is good, this is something we want to do. We want to attract talent from the rest of Sweden, from the rest of Europe, and from the rest of the world. We want to create possibilities for these people to live in Stockholm and build their future there. The vision also works as a unifying tool within the city. We have almost 40,000 employees within the city, and we can use the vision to build a common sense of where we are going. And of course, to build common ground in the dialogue with the different stakeholders that we have in the city and around the city, from the European Union to the local coffee shop. We have a fairly strong, smart position.
Today, from our historical heritage, via a clear vision, we are a fairly smart city. And we do compare ourselves all the time. These are two examples of different international reviews that we have been taking part of. We are a part in. And we do this very, very focused all the time because we think that this is our way of comparing ourselves to our peers, learning from our peers, and if possible to borrow good ideas from our peers. Because being smart today does not mean that you will be smart tomorrow. The rapid change of technology, the global economy makes it sure that you has to be on your toes all the time to do this. I have the pleasure to work with the last 4 mayors of Stockholm, and I know what an extremely hard work it is to be a mayor of a larger city. But I also know that the cities are growing in importance. In the dialogue that I have been able to have for the last almost 10 years with the European Commission, I have seen that the interest for cities, what is happening in cities, is growing and growing rather rapidly. I think you can use tech, and we have used technology in Stockholm to make us a smarter city. Back in the 90s, we started building up a world-class fiber network within the city of Stockholm. It's a publicly owned company, 100% owned by the city, that today has over 30 labs around the world of dark fiber. And I say dark fiber because we don't share any information on it. We just rent it out to anyone who wants to use it. And that means that we have over 50, I think it's probably more by now, different service providers within the city of Stockholm that you as a customer, or either a private person or a company can have a contract with. And from our part, we look at this infrastructure as we look at other types of infrastructure, as we look at roads or the metro system or the railroad. This is infrastructure as important for the future. And this has worked as a foundation or a keystone for the technology industry in Stockholm and made it easier for the companies that are now growing to hit the global market from day one. We have also been focusing on changing the way we work as a city, how we communicate with the citizens. And in the vision, it was very clear that we should be a citizen-centered city. You should be able as a Stockholmer to communicate and have a dialogue with the city 24/7. To be able to do this, we have, for the last 7 years, and I've had the privilege to lead this for the last 6 years, been developing a broad e-service program, which today makes it possible to have a dialogue, to conduct your businesses with the city of Stockholm around the clock, via your computer or even via your smartphone today, if you want that. The smartphones weren't really invented when we started this 2007. And that says something about how fast technology is moving. This has changed how we as a city functions. It has created value for the citizens. You don't have to be in a telephone queue, or you don't have to meet office hours to conduct your business with the city. And it has created opportunities for a fair amount of companies. And it has also cut costs for bureaucracy within the city. Resources that we used to have for some things, conducting this dialogue, we can now put on other things. Of course, it has cost money, but it will be it saves money also over time. In 2011, we took this a step further because of the PSI directive from the European Commission, but also because of a longer discussion on open format. We decided that all the information that we got, that is not an information that you can connect to a single citizen, may that be an elderly person in an elderly care center or a school child, all the information that you cannot connect to an individual, we'll put out there. And we'll put it out on the internet in the machine-readable form. And since then we have done that. We have now published over 100 data sets. And a lot of services has been built on this, not by us, not by the city of Stockholm, but by different companies locally and globally, which uses the information from our system. Might be information from the traffic system, might be from the environmental system, might be from how
reviews the different schools in a broader sense has got, and built information services on this. And this makes it for us an interesting question when we look at a part of our city business. Do we want to create an e-service for this, or should we just put the information out there, making sure someone else does it, or hoping someone else does it? And this is an interesting discussion that I think also in a European sense will grow, because I know that the European Commission is working on creating a common language for these standards, which will be something that will benefit in the market on this. Being smart using the digital is one leg of our concept of being a smart city. The other is, of course, to have a high service level, have an economic growth, but also very important to have being able to create an environment that are environmentally sound. The City Council had adopted a vision to making sure that Stockholm should be CO2 neutral by 2050. The new majority elected now in September will change that to 2040. I will stress on that goal, which I think will be possible to reach. And we look at the different key emission parts. It's electricity, it's heating, and it's transportation. And concerning transportation, we have been focusing since the 50s on building out the public transportation system, and we are doing it now as well. Metro, buses, different kinds of public systems, but also looking at the possibility to cycle even during winter in Stockholm. Quite a lot of people actually do that. They have some spikes on the wheels. But also, of course, walking. Stockholm is in very large extent a city where you can walk in. This is important from a green perspective. And we have also adopted a policy within the city that when we're looking at transport, we're not looking anymore, which we used to do, on vehicles, on bicycles, or in cars, or buses. We are looking at people being transported. And if you do that, and you do that through an integrated approach, that will have consequences. One of the consequences, and one of the things that we have done, because we know that the roads will not grow that much. There will not be more road space within the city of Stockholm. So back in 2007, we implemented congestion charges after a long discussion with the national government, which has decreased traffic, but also, and I think that's one of the key issues why this system now has a very large public support, is that the revenues from the system now goes to building new infrastructure, both roads that will lead traffic outside of the city and a new metro system. I said that back in the 50s and 60s we were working with the central heating system, and that is a key element in looking at how to reduce the CO2 emissions. We have also connected that to how we work on waste, because we see and we try to see waste as an asset, as a commodity, as an asset that can be transformed to heating via the district heating system or through electricity by incineration. But also now, for the last couple of years, separating the wet waste, the food waste, and trying to produce biogas with this. In an aspect then to lower the CO2 emissions from the transport side of the city. You can do a lot as a city concerning heating, concerning electricity, and concerning transportation. But the really big push and the big part the citizen has to do. And that's why we've been working on quite a few different R&D projects together with quite a few of the companies listed here on this wall actually, to try to make it easier for the Stockholmers to make an environmentally sound decision. Because in the end, of course, that has to do this. And we know that knowledge leads to smarter and environmentally more friendly behavior. So technology can in that sense help drive also a behavioral change. In some aspects we have been successful. We have managed to put down the CO2 emissions per tons per capita in Stockholm from 5.3 to 3.0 over a time period of 25 years. And now we're going to 0.
And we were very proud of that, and it was an important recognition for our work within the city. We were awarded the first European Green Capital Award back in 2010, which we still cherish a lot and still can use internally for taking us a bit further. The beauty with this award has been that it has then also continued. So other cities has won this award since 2010, and we've been able to go to those cities and talk to those civil servants and to the politicians and ask them, what have you done? And we have learned new things in that way. And that will help us, and that will be the way for reaching the goal 2040 of being CO2 neutral. Technology will drive that change, and by learning of others, we will manage to do that. To conclude, I've been trying to give you a short glimpse of our journey. Maybe that could inspire you in some senses. And I would like to thank you for giving me that opportunity to share this with you. A fast-growing city, a clear vision, clear goals makes it easier for us as civil servants, and an integrated approach, not looking at technology as something for the IT department, not looking at the environmental issues for something for the environmental department, but having this integrated within city management. That has been combined with our historical position of a technology-intensive region, our way of trying to become a smarter and greener city. And I think we are on a fairly good way of becoming green and digital. And with that, I say thank you. Muito obrigado, Sr. Staffan Ingvarsson, pela sua participação. Convidamos agora os oradores desta sessão a, por favor, tomarem os seus lugares no palco para darmos início ao debate. Entretanto, relembro que as senhoras e senhores congressistas podem sempre colocar questões através da nossa app. Está indicado. Está indicado, portanto, Dr. Almeida Henriques, Dr. Basílio Horta, Dr. Rui Moreira. Parece que está tudo a postos. Eu peço a vossa atenção para o moderador desta sessão, Nicolau Santos. Boa tarde a todos. Quero, obviamente, em primeiro lugar, na pessoa do engenheiro Rogério Carapuça, agradecer a oportunidade de estar aqui, o convite para moderar mais um debate nestes congressos que são sempre congressos com grandes relações e de grande interesse. Pelo menos já vimos o Dr. Carlos Moedas citar Keynes e, portanto, isso obviamente é uma novidade. E dizer também que os investigadores não têm de justificar o impacto económico das suas investigações. É sempre bom assinalar estas evoluções de pensamento e só realmente no Congresso das Comunicações é possível termos estas verdadeiras novidades. Temos aqui connosco neste painel o Dr. António Almeida Henriques, que é Presidente da Câmara Municipal de Viseu, mas é também o Presidente da Rede Portuguesa de Cidades Inteligentes, o Dr. Basílio Horta, que é Presidente da Câmara Municipal de Sintra, e o Dr. Rui Moreira, que é Presidente da Câmara Municipal do Porto. Eu ia começar rapidamente por pedir ao Dr. António Almeida Henriques, para, olhando para a exposição anterior, que nos diga se a nossa rede de cidades inteligentes se está a aproximar de alguns dos bons exemplos que foram dados em relação a Estocolmo. Antes de mais, boa tarde a todas e a todos. Cumprimento o Nicolau Santos e os meus colegas. Há uma particularidade de sermos 3 Presidentes de Câmara eleitos há um ano. Não sei se isso foi critério, mas a verdade é que é uma realidade. E cumprimentar também o Presidente da APDC e também o Presidente do Congresso e todos os presentes. Referir que, obviamente, eu estava a comentar com o meu colega Basílio Horta que estamos a falar de uma realidade da dimensão de Portugal, esta cidade. Agora, a verdade é que nós não podemos deixar de abordar estas matérias
E numa rede como esta que criámos, que é uma rede que basicamente tem 43 cidades do país, incluindo as 2 cidades, aliás foram eles que me empurraram um bocadinho para isto, os 2 autores do crime estão aqui, e portanto estamos a falar de uma rede de 43 cidades que cobrem mais ou menos 50% do território, mas estamos a falar de realidades muito distintas, de um Porto, de Sintra, e de uma cidade de interior como Viseu, de média dimensão, à dimensão de Portugal, não é? Mas é possível, de facto, neste momento, e independentemente de nós termos que ter preocupações ainda das políticas de primeira geração, de segunda geração, é possível ter agora uma atenção especial às políticas de terceira geração, que diria que é hoje o grande desafio que nós temos, não de falar só nas cidades inteligentes, mas falar sobretudo de territórios inteligentes e esperando que o Estado também seja inteligente. O Estado Central é importante que seja inteligente e que muitas vezes perceba estas dinâmicas. Eu ainda há dias num encontro com o Presidente da Rede Espanhola, ele me mostrava um trabalho que fizeram sobre procedimentos de compras muito interessantes, que permitem muitas vezes aplicar nos territórios soluções novas que surgem das nossas universidades e das nossas dinâmicas com as empresas. Mas, portanto, é possível que os vários agentes envolvidos estejam todos a apontar na mesma direção. Só é possível ter políticas inteligentes nos territórios se nós tivermos, de facto, este tal triângulo virtuoso. As autarquias são hoje grandes motores e são elas próprias também partes muito interessadas em diferentes aspectos práticos que são aqui discutidos, mas temos que ter, obviamente, que as universidades e temos que ter as empresas. Se não houver esta conjugação perfeita entre este triângulo, nada se faz. Agora, nós hoje temos desafios, por exemplo, num projeto que estamos a desenvolver em Viseu, na área da água, em que nós temos a água em alta e baixa. Hoje já temos uma rede praticamente sem desperdício, do ponto de vista da rede principal, e já estamos a avançar para uma fase de instalação de contadores inteligentes nos nossos consumidores. O que é que vamos ganhar com isto? A fatura vai diminuir para os nossos consumidores e nós também vamos ganhar maior eficiência do ponto de vista da utilização da água propriamente dita. Nós temos que desmistificar um bocado este conceito de cidades inteligentes ou territórios inteligentes, porque senão a generalidade das pessoas pensam que estamos a falar em ficção científica ou estamos a falar numa cidade em que somos comandados por chips, como era dito aí pelos artistas. De facto, aquele exagero que levou a esta narrativa, também podemos cair nela. Portanto, é preciso encontrar aqui um enquadramento, e é isso que está a ser procurado nesta rede, que é olhar para o país, encontrar alguns denominadores comuns. Por exemplo, a área da eficiência energética é claramente um denominador comum a todo o território. A vertente da mobilidade é hoje também um denominador comum a todo o território e, ao mesmo tempo, a área da reabilitação e repovoamento das cidades, que esse é um problema concreto que Portugal tem. Extremamente complexo. Só para lhe dar o exemplo de uma cidade como Viseu, o seu centro histórico perdeu 30% da população nos últimos anos. Tem 1000 e poucas pessoas a viver lá, o que é manifestamente curto, sobretudo se entendermos que a dinâmica de um território precisa de uma cidade âncora, não é? E essas cidades é que têm que puxar um bocado pelo território. Portanto, há aqui uma lógica de encontrar denominadores comuns, ao mesmo tempo posicionarmos do ponto de vista deste quadro comunitário de apoio, e é pena que ele não dê um enfoque maior a estas matérias, pelo menos como objetivo estratégico, e ao mesmo tempo ganharmos dimensão para conjuntos de municípios ou conjuntos de territórios. Podemos ambicionar, por exemplo, ir ao Horizonte 2020 com candidaturas diretas a Bruxelas, exatamente para, nestas matérias, podermos melhorar bastante a vida das nossas cidades, porque estamos a falar da dimensão humana. E é para as pessoas que temos que fazer isto. Mas, ao mesmo tempo, também estamos a olhar para a dimensão da gestão dos nossos municípios, que têm cada vez mais competências e cada vez menos receitas. Portanto, temos que encontrar aqui equilíbrios que permitam fazer uma gestão eficiente e, ao mesmo tempo, que isso se traduza no bolso dos nossos cidadãos, dos nossos territórios. Dr. Rui Moreira, o Porto está a desenvolver experiências também nesta área, está a avançar neste domínio. Olá, boa tarde. Queria cumprimentar também o Congresso, agradecer o convite, os meus companheiros de painel, também o Nicolau. Dizer que estamos a dar passos efetivos nesse domínio. Ainda estou a chegar agora de Barcelona, onde tivemos também num Congresso Mundial sobre cidades inteligentes.
Temos algumas coisas que já pusemos em prática, nomeadamente, neste momento temos a maior rede mundial de Wi-Fi em veículos, através dos veículos do STCP, o que permite qualquer pessoa que entre num autocarro hoje no Porto, liga automaticamente, tem um hotspot, portanto não tem que se registar. Isso, por exemplo, é um aspecto muito interessante. Estamos a fazer a sensorização toda da cidade. Isto parece uma coisa inútil para os cidadãos, mas vou dar apenas um exemplo. Toda a gente conhece os vidrões, onde nós depositamos as garrafas de vidro. Chegamos à conclusão que 95% das vezes em que um dos nossos caminhões ia lá recolher o vidro, não havia necessidade de lá ter ido. Porquê? Porque o vidrão não estava cheio. A mera colocação de sensores dentro desses vidrões vai permitir que os motoristas que vão fazer a recolha saibam onde é que têm que ir e onde é que não devem ir, poupando energia, poupando incómodo à população, poupando todos os incómodos no tráfego que nós conhecemos nas nossas cidades. São coisas muito simples, medidas muito simples, que estão perfeitamente à medida das nossas cidades. A sensorização da cidade é uma coisa que está a ser feita também sob o ponto de vista ambiental, sob o ponto de vista do ruído, sob o ponto de vista da segurança. Creio que aí estamos a dar passos, também com o setor privado, com a universidade, com as novas startups, portanto creio que aí haverá muito espaço a dar. Quando comparamos com outras cidades, quando comparamos com Estocolmo, naturalmente, ou com Copenhague, estamos muito longe. Estamos longe, em primeiro lugar, porque, de facto, esta é uma matéria que nós chegamos tardiamente, é verdade, mas depois também porque, como o António Almeida Henriques dizia e bem, para isto seria preciso que o Estado nos deixasse funcionar. Para sermos claros, a forma como eu vejo esta forma de funcionamento entre as cidades, que são cada vez mais territórios importantes, é aqui que se determina muitas vezes a qualidade de vida dos cidadãos e a competitividade. É um pouco uma volta a Portugal em bicicleta, em que nós podemos fazer os nossos grupos, também podemos organizar fugas em conjunto. Eu se calhar quero organizar ali uma fuga com o António ou com o Basílio e dizer, nesta matéria vamos andar mais depressa. Qual é o problema? É que o Estado em Portugal tem o carro vassoura, mas em vez de pôr o carro vassoura atrás, põe o carro vassoura à nossa frente. E portanto nós temos é muito difícil ter cidadãos inteligentes, cada vez mais participativos e exigentes, ter cidades que são inteligentes na medida em que repercutem o impacto dessa vontade da cidadania, e ter um Estado muito pouco inteligente, obsessivamente centralizado, que tenta objetivamente tudo controlar através de uma burocracia absolutamente anacrónica. A contratação pública é o caso. Nós todos somos obrigados a fazer contratação pública ao melhor preço. Muitas vezes sabemos que as empresas que vão prestar o serviço são empresas que vão estar no blacklist, que são avaliadas por nós sucessivamente como empresas que não podem prestar o serviço, e nós somos obrigados a fazê-lo porque há um burocrata qualquer em Lisboa que entendeu que deve ser assim, e portanto temos aqui de facto uma dificuldade. O país não está nada virado para ser smart. E, portanto, com um país pouco virado para ser smart, temos alguma dificuldade nas smart cities. Diga-me só uma coisa, um dos exemplos que foi dado ali foi, em relação a Estocolmo, foi a gestão inteligente da rede elétrica de uma cidade. Ou podemos falar também dos transportes. Isso obriga a que essas empresas, que as câmaras tenham possibilidade de ou ter essas empresas ou de controlar essas empresas. Nós temos as águas e nas águas temos a forma de medição, temos os contadores hoje em dia a funcionar em rede connosco. Fizemos um plano chamado Porto Gravity, que foi feito pelo meu antecessor, mas é fantástico, para terem uma ideia, aproveitando cálculos matemáticos e a gravidade, reduziu-se a necessidade de utilização de energia em 95%, ou seja, deixou de se bombar aproveitando a gravidade, isto através de um projeto que foi feito também com a Universidade do Porto e que é uma coisa absolutamente normal, mas ao mesmo tempo muito inovadora. Gastamos 5% da energia que gastávamos há 7 anos atrás. Isto podemos fazer. Portanto, nas utilities as cidades têm que ter uma intervenção. Agora, naturalmente nós na eletricidade não temos nenhuma competência, ninguém nos permite que nós façamos alguma coisa, a não ser provavelmente mudar as luminárias aqui e ali. Não temos outra hipótese de fazer. Mas se formos ao caso dos transportes, o que está a suceder é verdadeiramente paradigmático. As cidades vão ser competitivas em função da qualidade de oferecerem aos cidadãos soluções de mobilidade, como este senhor apresentou, e bem. A mobilidade vai ser aquilo que vai determinar a capacidade das nossas cidades se tornarem mais ambientalmente mais coerentes porque é mais uma questão de coerência. É evidente que não podemos obrigar todas as pessoas a andar de bicicleta, ou todas as pessoas a andar de metro, ou todas as pessoas a andar de autocarro, mas temos que criar políticas que induzem esses comportamentos. Agora, quando se avança para modelos de privatização, como está a suceder com o metro do Porto e com os STCP na cidade do Porto, em que a Câmara Municipal do Porto nem sequer é ouvida, em que decidem uma rede em que nós não somos sequer consultados, em que é pelo melhor preço, à espera que apareça um mexicano, um colombiano qualquer, compra aquilo por dar cá
aquela palha e que depois reduza o serviço e para que o Estado abandone, é evidente que para as cidades é muito difícil. É extraordinariamente difícil. Uma cidade que não pode controlar. Eu, agora em Barcelona, quando falei com vários presidentes de Câmara de várias cidades, a todos eles perguntava como é com as cidades com os transportes coletivos, com os transportes públicos. É evidente que todas as cidades ou controlam os transportes, ou têm uma intervenção direta nos transportes, ou pelo menos são ouvidas nas questões de transportes. Em Portugal prepara-se um modelo de privatização apenas porque o Estado entendeu que de facto é uma chatice e custa muito dinheiro estar a apoiar os transportes públicos. Mas isto vai ter um impacto enorme em termos das externalidades das cidades. Hoje em dia nós já vemos que a redução da oferta de transporte público na cidade está a levar a que as pessoas regressem ao transporte individual. E isso é absolutamente lamentável em cidades como as nossas e principalmente nos constrangimentos que nós vivemos. As pessoas hoje em dia não esperam um autocarro porque não sabem a que horas ele vem e, portanto, acabam por resolver ir de carro. Todas estas questões são... A questão dos utilities e dos transportes são questões em que a nós que somos presidentes de Câmara, e não é por sermos nós, é por serem de facto os munícipes, as pessoas que percebem, que entendem melhor a rede, pura e simplesmente não somos ouvidos. No nosso caso, somos absolutamente ignorados e no futuro vamos ter que negociar com qualquer privado, que depois naturalmente nos vai dizer ao Sr. Presidente, para melhorar a rede agora o senhor vai ter que pagar. E a Câmara Municipal do Porto, como é que vai encontrar recursos para agora tentar fazer negociações com parceiros privados? Portanto, há aqui de facto uma falta de visão sobre aquilo que nós queremos da nossa sociedade. Quando nós pensamos, e tenho dito muitas vezes, creio que os cidadãos querem duas coisas muito simples das cidades, que elas sejam mais confortáveis e que sejam mais interessantes. E ninguém melhor do que os próprios cidadãos, ou nós que estamos próximos deles para interpretar as suas necessidades, podemos falar com eles e avaliar de facto se aquilo que querem, porque naturalmente que querem tudo, se podemos jogar entre estes dois fatores e explicar muitas vezes que podemos tornar a cidade mais interessante nesta matéria e na outra mais confortável. Agora, se depois esta política, se não nos são dados os instrumentos dessa política, temos um território que acaba por não ser de facto comandado de uma forma coerente e, portanto, isto, se fosse do mundo privado, e a maior parte das pessoas que aqui vêm do mundo privado nunca compreenderiam como é que se pode de facto gerir um negócio em que subitamente os aspectos mais estratégicos do negócio estão fora e condicionados e determinados por entidades que nem sequer compreendem o território. Muito bem. Portanto, isso quer dizer que estamos a tentar ter smart cities, mas as privatizações não são assim tão smart. They are not very smart. Não. Dr. Basílio Horta, Sintra é uma cidade que, para além dos seus habitantes, recebe muitos turistas. Isso levanta problemas adicionais para vir a ser uma smart city? Antes de mais nada, também queria agradecer ao professor Rogério Carapuça, ao Dr. Luís Marques Mendes, o convite para a Câmara estar aqui. É um prazer, é uma honra estar aqui consigo, Nicolau, com os nossos colegas de painel e num tema tão atual e tão falado. Eu acho que, se me permite, a primeira questão que se coloca é ver bem o que é para nós uma Smart City. Porque há quem entenda que uma Smart City é uma cidade digital, por exemplo. Ou que a Smart City é um conjunto de políticas que podem ser universalmente aplicadas. Nós não temos esse conceito. Para nós, o conceito de Smart City é um conceito complexo, que é transversal, que abrange várias plataformas de entendimento, que abrange vários agentes, como já foi aqui dito, o Estado, os autarcas, os cidadãos, e tem que ser adaptada a cada uma das realidades onde se aplica. Há conceitos verdadeiramente que são gerais, mas há outros que se aplicam especificamente a realidades muito concretas. E quando o Nicolau Santos fala na Vila Histórica de Sintra, está realmente a aplicar aí um problema muito concreto. Embora o Conselho, que está a ultrapassar os 400 mil habitantes, não está só na Vila Histórica. Preocupa-nos muito a Vila Histórica, mas preocupa-nos muito também, tanto ou mais, onde as centenas de milhares de pessoas vivem. O Cacém, toda a Tapada das Mercês, onde as pessoas estão e têm todo o direito de esperar um modo de vida também ele inteligente e saudável e confortável. E esse é um problema que nos preocupa. Agora, eu creio, para responder à sua pergunta, que em relação à Vila de Sintra, e em relação ao Conselho, nós temos dois tipos de estratégia e decisões. Uma que tem a ver com a governance da própria autarquia e outra que tem a ver com os autarcas e os munícipes, que são coisas distintas. Em termos de autarquia, nós temos três prioridades que estamos a tentar desenvolver
nesta segunda fase do mandato de uma maneira mais próxima, porque a primeira fase foi uma fase de consolidação dos serviços, da estrutura empresarial, das reformas estruturais ao nível da despesa corrente e da despesa de investimento, e agora na segunda fase estamos realmente preparados para fazer um investimento no espaço público com tudo aquilo que ele acarreta daquilo que estamos a falar de Smart Cities. Para nós temos um problema, enfim, na energia, o Rui já falou aqui também, é um problema sério, também o Homem de Henriques. Nós temos que ter um problema de energia que tem a ver com a diminuição de custos e também com a capacidade de gerir a energia de uma forma centralizada e com também inteligência, que é uma coisa que neste momento ainda não acontece em Sintra. Nós estamos numa fase mais modesta, que é pôr o LED das lâmpadas, etc. E agora temos que ir numa segunda fase, ver um sistema centralizado de gestão, quando é que devem acender as luzes, quando é que se devem apagar, em que condições isso deve ser feito, enfim, por forma a não só pouparmos energia, pouparmos meios, como é evidente, como também darmos garantia aos cidadãos do serviço feito num bom momento e em boa qualidade. Porque aqui um parênteses, nós, quando falamos nestas matérias, temos que ter sempre em conta dois conceitos que esses não são variáveis. É, primeiro, o nível de investimento e ter dinheiro para o fazer, e segundo, ter dinheiro para o manter. Porque estas coisas são boas de dizer, mas depois são caras quando se aplica e têm um retorno a muito longo prazo. E, portanto, nós temos que ter o cuidado de ver como é que é gerível. Bom, mas, portanto, a energia, este é um problema. O segundo ponto, também já foi aqui falado, que é muito importante, tem a ver com os transportes. E realmente, em relação à Vila de Sintra, é um problema muitíssimo grave. Nós este ano devemos ter tido na Vila de Sintra qualquer coisa superior a 4 milhões de visitantes, não é? Porque só o Palácio da Pena teve 4 milhões e meio, portanto é provável que Sintra tenha nessa ordem de grandeza. Bom, e o problema do trânsito foi um problema caótico, portanto nós temos mesmo que regular. E não é fácil numa vila pequena fazer isso. Claro que temos que olhar para o teleférico, como é que vai ser feito, no transporte diretamente à Pena, para tirar os carros do centro de Sintra. Temos que ver os silos, onde é, no início e no fim, também não temos tido. Enfim, temos que gerir esta mobilidade de uma forma racional e, obviamente, affordable, que nós possamos pagar e manter. E finalmente, já agora deixe-me só dizer, por exemplo, o exemplo disso que estava a dizer, em Oeiras, a construção daquele monocarril que existia, que devia ir até ao Tagus Park, depois não foi por causa dos poderes públicos e aquilo acabou por não ser viável. Esse dava quase uma sessão só para isso, não é? Claro. Porque realmente também temos que ver a rentabilidade que tem. Claro. Se há realmente um monocarril que leva 20 pessoas, ou 30, ou quase 100, o investimento que nós temos que fazer, se for 4 ou 5 milhões de euros, é provável que esse investimento noutras matérias seja mais rentável. Mas, enfim, não falemos agora nessa matéria porque nos levava a uma análise mais fina. Depois, o terceiro aspecto que não foi aqui falado, mas que para nós é muito importante, prende-se com a segurança. Nós temos meios muito avultados na segurança, porque temos os serviços muito dispersos e isso deixa-nos investimentos muito grandes. Nós estamos a pensar em Sintra, estamos a começar a pensar, juntar os serviços todos num único sítio, fazendo um centro de serviços municipais. E aí vamos tentar aplicar todas as regras boas e possíveis da Smart City, a nível da energia, a nível da segurança, a nível do ambiente, e nomeadamente também a nível do conforto dos nossos trabalhadores, porque essa é também a questão que se deve colocar, porque tudo isto tem a ver com o quê? Com o serviço que nós prestamos aos nossos municípios. Portanto, aí nós vamos tentar também fazer isso. Mas, portanto, a nível de segurança, nós gostaríamos de ter um sistema em que a videovigilância que pudesse substituir, não é, muitas das coisas e muitos investimentos que agora temos em cada um dos lugares. Isso é possível de fazer. Se me permite agora um apontamento noutra perspectiva, que tem a ver com os cidadãos. Para nós, a Smart City também tem a ver com a cidade criativa. E onde é que está essa cidade criativa? Está muito nos cidadãos, na capacidade de informação, de troca de opiniões e, portanto, aquilo que os ingleses fizeram nas Lab Fabs, que deram origem, por exemplo, a Helsínquia, ao District Design, não é? Portanto, por exemplo, ou aqui em Estocolmo, à Subutopia, que é um projeto que vem da discussão dos cidadãos. Eu acho que isso é muito interessante.
Nós em Sintra ainda não fizemos, mas eu ali com o Rui Pereira estamos ali a pensar fazer uma série de projetos, e um deles é que em cada freguesia nós possamos ter, ou pelo menos naquelas mais numerosas, podemos ter um sítio onde as pessoas, os artistas, os empresários, os jovens, as pessoas que têm ideias, se possam encontrar e possam dizer o que é que pensam. E isto ligado à startup que nós vamos fazer, que vai ter um setor cultural. Bom, e portanto, este envolvimento dos cidadãos, a participação dos cidadãos na criação das condições de inteligência da sua cidade, eu creio que isso é importante. Portanto, em síntese, temos a governance com estratégia universal e depois temos a particularidade de dar aso e floor, não é, aos próprios cidadãos, deixando-os informados e deixando-os exprimir as suas opiniões e os seus projetos. Muito bem. Nós já temos aqui várias questões da audiência e eu começava pelo Dr. Rui Moreira, porque está aqui uma pergunta que é dirigida à autarquia do Porto. Qual é o projeto da Porto Digital para possibilitar o aumento da concorrência na oferta de serviços em fibra e de serviços eletrónicos na cidade do Porto? João Canilho. Nós, relativamente à Associação Porto Digital, é uma associação que nós partilhamos, para quem não conhece, com várias entidades, nomeadamente com a Universidade do Porto, com a Metro do Porto e também com a AEP. A Associação Porto Digital está num processo de remodelação, exatamente o que tem a ver também com a contratação pública, porque quando ela foi criada para criar uma grande rede digital e pô-la ao serviço dos players da cidade, entendia-se então que os players que tinham participado na Porto Digital, portanto a Câmara, a Universidade, a AEP não tem este problema naturalmente, mas também a Metro do Porto podiam utilizar livremente os serviços da Porto Digital. O que surgiu foi com a nova lei, nós não o podemos fazer. Temos que pôr a concurso independentemente de termos a rede digital e termos uma participação na Associação Porto Digital. E, portanto, nós estamos neste momento num processo de reformulação da Porto Digital, que eu não posso ainda anunciar publicamente, ainda que deixe já aqui o inuendo sobre o que é que vamos fazer, porque ainda não veio a reunião de Câmara e, portanto, terei que... Mas certamente que a Associação Porto Digital vai passar a poder prestar esse tipo de serviço. Neste momento, objetivamente, não pode sequer prestar serviços, ou seja, a Câmara Municipal do Porto não pode contratualizar livremente com o Porto Digital, apesar do investimento na Porto Digital ser 80% da Câmara Municipal do Porto. Portanto, lá está, estamos aqui a falar exatamente, estamos a voltar ao meu discurso inicial e quando eu falei não me estava a pensar sequer na Porto Digital. Olha, e em matéria de vigilância, um assunto que foi abordado pelo Dr. Basílio Barros. A vigilância, nós neste momento, através de sensores, estamos já a conseguir ter informação relativamente aos fluxos. Por um lado temos os fluxos, naturalmente, de todos os veículos dos STCP, também dos veículos municipais e, portanto, isso já temos. Aliás, nós estamos a entrar num novo investimento de veículos municipais. Em 2017, os veículos municipais, a não ser os pesados, 70% serão elétricos e serão eles próprios sensores na cidade. Portanto, com certeza que nós aí iremos fazer uma grande evolução. Mas desculpe, a pergunta especificamente era, que me fez? É da questão da videovigilância. A questão é que, portanto, conseguimos manter por aí informação quanto a fluxos. Quanto à videovigilância, o nosso projeto, e foi com uma empresa que está ali representada, nós temos um projeto para fazer videovigilância em algumas áreas. Quais são as áreas? Por um lado, toda a zona que nós chamamos a movida, em que é muito importante ter videovigilância. Não tanto para conhecer a cara das pessoas que vão sair à noite, nós não estamos preocupados com isso, mas para conhecer os fluxos e perceber onde é que há pontos em que é preciso haver intervenção da polícia e também em alguns bairros mais problemáticos, onde acreditamos, e a população também acredita, que a videovigilância podia trazer vantagens. Infelizmente, as autoridades competentes têm vindo a adiar o processo. Há um problema em Portugal, como sabem, com a proteção de dados e, portanto, nós estamos à espera que o Ministério da Administração Interna diligencie no sentido de vermos resolvido este problema. Essa questão da proteção de dados era um parecer anteriormente vinculativo, neste momento já não é vinculativo
eu espero que o Ministério da Administração Interna rapidamente nos permita pôr em marcha esse modelo de videovigilância. Hoje em dia é fundamental para as cidades, é muito mais eficiente em termos da alocação dos recursos humanos. Nós temos polícia, temos a PSP, no caso do Porto temos uma polícia municipal, mas de facto com videovigilância podíamos maximizar a utilização desses recursos humanos, sem que nós queiramos, de facto, não é uma questão de não é uma questão de querer controlar as pessoas ou de querer conhecer a cara das pessoas ou identificá-las, é compreender antecipadamente onde há aglomerações de pessoas, por exemplo. Numa situação de emergência numa cidade, a videovigilância é fundamental. Eu recordo, por exemplo, o que é que aconteceu com a Maratona de Boston. Se não tivesse sido o caso de haver videovigilância nas ruas, ainda hoje não sabia quem é que tinha feito cometido aquele crime, aquele ato de terrorismo. E, portanto, nós não estamos propriamente num país que esteja muito condicionado para essas coisas, mas pode suceder e, portanto, era bom que as pessoas também que pensam na questão da proteção de dados e na proteção da nossa intimidade, que se recordem que, apesar de tudo, nós não queremos saber quem é a pessoa, mas queremos saber onde é que está o risco. Muito bem. Dr. Almeida Henriques, uma pergunta de Pedro Silva. Falamos das Smart Cities, mas se as pessoas que vivem nas cidades não forem smart, como podemos ultrapassar os desafios que cada cidade tem? Ontem foi mostrado que Portugal tem uma rede de comunicações acima da média europeia, mas o seu uso pelas pessoas está abaixo da média europeia. Qual o papel da cidade em tornar as pessoas mais smart? Ainda bem que essa questão é colocada, porque ia exatamente abordar uma matéria que é muito diferente daquela que é a realidade dos meus colegas de Sintra e do Porto. Num território como aquele em que eu estou, eu tenho ainda problemas, sempre quando estamos neste momento a abordar o nosso plano de mobilidade, tenho que dar resposta, por exemplo, a uma mobilidade suave, e somos hoje uma cidade até com um prémio europeu do ponto de vista da mobilidade suave, utilização de ecopistas e por aí fora, mas tenho outro problema. Tenho, por exemplo, cidadãos que ficam completamente isolados em algumas parcelas do território, o que impede que haja, por exemplo, um povoamento e haja um desenvolvimento económico. Como é que eu posso, por exemplo, pedir a um jovem agricultor que se localize numa freguesia que nunca ninguém ouviu falar de Cota a fazer a sua exploração agrícola, quando, por exemplo, para além da acessibilidade física, não tem acessibilidade ao nível das telecomunicações, não tem rede móvel e não tem uma banda larga para poder ter o acesso às telecomunicações. Estamos aqui numa associação e num congresso virado para estas áreas, apesar de todo o investimento que Portugal fez, ainda não conseguiu responder a esta razão. Por exemplo, a desertificação do território, as infraestruturas do território, hoje temos que olhar para elas também do ponto de vista destas infraestruturas e materiais. Se eu não criar condições mínimas para que se desenvolvam projetos empresariais um pouco pelo país, em territórios destes, eles não se desenvolvem. Por outro lado, há aqui um problema que é preciso respondermos. As nossas populações estão a envelhecer e as necessidades também. Os nossos séniores, costumamos chamá-los assim, até aqui não usavam as tecnologias de informação, mas os séniores que estão agora a ser, acompanhados pelas nossas autarquias, são cada vez mais séniores que não são info-excluídos e que utilizam este tipo de tecnologias. Portanto, estas são respostas que um universo que aqui está tem que procurar dar resposta. E já agora dizer o seguinte, por exemplo, na questão da eficiência energética que o Rui Moreira falava. Num município como o meu, 7% do meu consumo de orçamento vai para a área da energia. Porque acaba por... E tem ali contradições. Eu tenho, por exemplo, uma frota automóvel com 20 anos de idade média, o que é quase inadmissível. E tenho sistemas de eletrificação pública em que, em alguns lados, até uma velhinha cega consegue ler. E noutros lados tenho, avenidas onde nem um cão passa durante a noite, sobretudo em freguesias rurais, a consumir energia. Por exemplo, esse é um grande desafio que temos. Mas é preciso que sejam também criados meios, designadamente neste quadro comunitário de apoio, para que essa aposta seja feita de uma forma séria, porque, reduzir no meu orçamento 30% de consumo energético, passar de 5 milhões e meio, por exemplo, para 3 milhões e meio, acho que é um salto que é possível. Aliás, no nosso estudo está isso visto, que é possível baixar quase 2 milhões de euros em termos orçamentais. Mas era o que dizia o Basílio, é preciso fazer um investimento à cabeça para nós conseguirmos fazer isso. E a verdade é que, se olharmos para o Portugal 2020, obviamente que está lá a opção cidades aparece, mas não aparece este conceito deste salto que nós temos que dar, porque ao nível da mobilidade, ao nível da eficiência energética, ao nível do tal conforto que temos que ter nas nossas cidades, ao nível da criação de valor, não há aqui uma lógica integrada que nos permita fazer uma abordagem
desta realidade que são as cidades enquanto âncoras. Nada se desenvolve sem âncoras. Quer dizer, se eu num território não tiver uma cidade que seja uma âncora que induza algum desenvolvimento à sua volta, eu não o consigo desenvolver. Da mesma maneira que se não tiver empresas, também não o consigo desenvolver. E penso que falta um pouco esta visão integrada acho que estamos a cometer outra vez o mesmo erro de avançarmos para um novo Portugal 2020 com estratégias que parece que não se cruzam. Nós, municípios, estamos a pensar estas questões e, sobretudo, porque os que estamos mais preocupados, porque ainda há muitos colegas que não estão nada preocupados com estas questões, as universidades continuam a pensar por si e os empresários continuam a pensar por si, embora alguns deles, felizmente, já bastante entrosados com as universidades. Quando a abordagem do território tinha que ser outra, porque é que o país está mais assimétrico depois de tanto investimento que foi feito no país? Alguma coisa falhou. Talvez porque houve aqui nunca houve esta abordagem integrada e, sobretudo, nunca se deu a verdadeira importância aos territórios que eles têm que ter. Eu ao bocado ouvi o Comissário Carlos Moedas a falar na sua intervenção, ele não referiu uma única vez a realidade do território. Quer dizer, estamos a falar de inovação, estamos a falar de investigação e o território nunca foi referenciado na intervenção, provavelmente por lapso. Mas não é possível fazer desenvolvimento, não é possível criar smart cities ou territórios inteligentes se não olharmos para o território como um todo, por um lado, numa lógica que hoje, felizmente, começamos a ter, de trabalho em rede entre municípios, fazer um benchmarking do que é bem feito no Porto. Por exemplo, Lisboa teve há muitos anos a usufruir de verbas comunitárias para ela própria ser um farol para o país. Está na altura desse farol chegar mesmo ao país, para nós também podermos disseminar boas práticas que foram desenvolvidas também com fundos comunitários aqui. Portanto, esta lógica de rede e, sobretudo, uma lógica de maior integração. Era aquilo que eu dizia logo no início da intervenção. Para termos cidades inteligentes, é preciso que o Estado como um todo seja um Estado inteligente e que perceba as dinâmicas. Esta amarração de uma lei de compromissos, que eu sou favorável a ela, porque acho que nós, autarcas, temos que saber onde é que vamos buscar o dinheiro quando fazemos uma opção. Mas não nos burocratizem excessivamente as coisas, porque na altura a teia é tal que nós queremos andar rápido e não conseguimos. Portanto, a governação e a lógica também da desburocratização têm que estar presentes. E uma última realidade é que os cidadãos de hoje não são os cidadãos de há 10 anos atrás. Hoje os cidadãos são muito mais exigentes e, por outro lado, temos que os envolver na governação das nossas cidades. Se não os envolvermos, não conseguimos captá-los para determinadas realidades que hoje temos. Doutor Basílio Duarte, eu acho que está a pedir muita inteligência junto ao mesmo tempo, mas enfim, oremos. Não custa nada a pedir, podemos a não ter. Doutor Basílio Duarte, a propósito, enfim, do seu passado também à frente da ICEP, mas uma das questões que nós temos nas sociedades atuais e sobretudo nas cidades é a questão dos transportes. Os transportes é que levantam mais problemas, enfim, vimos há pouco aquele exemplo de que em cada 4 pessoas em Estocolmo há 3 que utilizam diversos tipos de transporte que não o transporte individual e que pode poluir, etc. Eu acho que em Portugal provavelmente estamos longe desta realidade. Como vimos no Porto, parece haver, aliás, uma regressão em relação àquilo que se passava. E, no entanto, aqui há uns anos o país tinha apostado em ter uma rede de mobilidade elétrica, a tentar ir por aí. A minha pergunta é, não é possível os principais partidos, e apesar de tudo os senhores, cada um tem as suas próprias posições do ponto de vista político, não é possível, sob alguns aspectos que acho que toda a gente de bom senso considera essenciais para o país e para as cidades em particular, não é possível haver um consenso que evite que, consoante as flutuações governamentais, esses investimentos sejam suspensos, depois sejam retomados, mas entretanto já se perdeu não sei quanto tempo. Nicolau, é muito interessante essa sua questão, mas dá-me licença só que eu pegue aqui numa afirmação aqui do Almeida Henriques, que eu acho que é muito importante, que é o problema do Estado ser inteligente. Já não se pede que seja inteligente, mas ao mesmo que seja coerente e que tenha uma estratégia. O que não é possível é nós queremos cidades inteligentes. E quando olhamos para a inovação e desenvolvimento, que esteve na base do aumento das nossas exportações e que é um fator decisivo para a manutenção e atração de investimento, nós possamos entender que o investimento que se faz aí não é investimento, é despesa e que se corte cegamente. Não é possível, por exemplo, na Universidade do Porto, onde eu tive o gosto de participar, enfim, até vir para a Câmara do Porto, para a Câmara de Sintra, que tem dado ao país um importantíssimo papel na inovação e desenvolvimento, cortar-se, por exemplo,
os apoios para os projetos comunitários. Isso não é possível, se quer encarar que a Fundação Cidade do Porto sofra isso, quando nós sabemos que a BIOL, que nós sabemos que uma série de empresas que hoje são fundamentais no nosso tecido económico se fizeram e nasceram na Universidade do Porto, quer nas ciências médicas, quer em variedíssimos outros setores. Isto para dizer que as infraestruturas que o Estado deve manter e criar são essenciais para tudo isto que nós estamos a discutir, porque se não houver universidades com os mínimos de meios para inovar, para desenvolver, para poderem prestar um bom serviço, bom, nós não temos empresas para depois fazermos aquilo que queremos fazer. Agora, voltando à sua questão, que para Sintra é tão importante, porque nós em Sintra temos um problema muito complicado em termos de transportes. Não é na vila, porque a vila é mais de mobilidade. Agora, num concelho tão grande, tão disperso, nós temos um problema muito sério. Ir de São João das Lampas até à vila de Sintra não é fácil. Não é? E, portanto, nós temos que olhar para isto de uma forma integrada, é perfeitamente verdade. Ainda não conseguimos fazer, porque a intervenção que a Câmara tem nesses meios é muito pequena. Nós temos que falar com os concessionários têm, como é natural, é o lucro e é a eficiência da sua ação. Portanto, a Câmara tem aí uma ação relativamente limitada. Portanto, o papel que as câmaras devem ter na organização dos seus transportes interiores deve ser reforçado, seguramente reforçado, e devem ter, em meu entender, uma palavra mais eficaz e mais forte. Quanto àquilo que fala da mobilidade elétrica, quero dizer que, na minha opinião, a mobilidade elétrica foi um crime, talvez seja excessivo, mas foi um enorme erro que o Sr. Ministro da Economia, Álvaro Santos Pereira, cometeu, na minha opinião, um grande erro. Aliás, a RENER, quando surge com base no projeto da mobilidade elétrica. É aí que surge, é com base no projeto da mobilidade elétrica, que começou a ser criado em 2009. Este projeto era um projeto importantíssimo. Porquê? Porque era um projeto, portanto, primeiro, da feitura das baterias, em conjunto com a NEC. Num primeiro momento era apenas uma montagem, mas num segundo momento era a própria tecnologia que era incorporada. Bom, em segundo lugar, toda a programação da mobilidade elétrica estava ao nível quase da Dinamarca, na altura, quando nós conseguimos que as baterias viessem a ser feitas aqui pela Nissan. Foi um aspecto importantíssimo, não tanto pela quantidade do investimento, que mesmo assim era relevante, creio que era à volta dos 30 milhões, mas fundamentalmente pela tecnologia que trazia para Portugal e pelo impulso enorme que dava a um setor importantíssimo, quer em termos ambientais, quer em termos económicos, enfim, quer em variedíssimos outros efeitos. Pois bem, quando se diz que ter carros elétricos nos ministérios é uma despesa sumptuária, quando se diz que Portugal não tem dimensão nem capacidade para ter mobilidade elétrica, bom, é a mesma coisa quando se diz que Portugal não tem dimensão para ter uma Simpor, ou não tem dimensão para ter uma REN, ou não tem dimensão, porque é um conceito de Portugal com o qual eu não partilho. E quando vi as nossas maiores empresas serem todas privatizadas umas e todas sem capacidade nenhuma, e quando se diz, mas Portugal não tem internamente meios financeiros para ir lá. Mas e até agora, como é que foi? Quer dizer, porque é que se tem essa concepção diminutiva do nosso país? É uma coisa que eu não entendo. Isto tem a ver com aquilo que me pergunta. Quer dizer, quando nós, por exemplo, em relação à Embraer, isto também tem a ver com transportes, embora de outra dimensão, quando se disse e não nos resignámos a não ter Embraer em Portugal e a trouxemos para Évora, hoje temos um cluster elétrico que é talvez o mais importante cluster que Portugal tem. Quando nós na agroindústria fizemos um polo de competitividade com o João Miranda e fizemos um grande papel e por aí fora, porquê é que se interrompeu esse processo? Porquê é que se voltou para trás? Estamos nós a falar aqui de cidades inteligentes, smart cities e tal. Eu aqui me aprecia mais falar smart communities, porque a verdade é que a nível de Estado, não é? Nós temos este papel e quando olhamos para isto não significa crítica cega, mas é um desconforto. E muito se tem feito, e se não fosse o papel que as PMEs têm feito, muitas, que algumas, por exemplo, em relação à PT, o trabalho de investigação enorme que a PT fez, de desenvolvimento, vai continuar. Nós temos a certeza que não se perdeu nada aí nesse domínio e nos outros todos. A Simpor, por exemplo, em termos dos cimentos, o trabalho de investigação enorme. Continuou, não sei, não tenho elementos para dizer. Deus queira que sim, que tenha continuado. Portanto, muito bem, nós estamos a chegar ao fim.
Peço-lhe para concluir. Eu concluo, quer dizer, não é só para dizer a resposta à sua pergunta que estas matérias dependem de opções mais importantes também, e não só estas matérias, o próprio desenvolvimento económico do país depende de opções estratégicas, não é? E os transportes, a mobilidade elétrica, os clusters, tudo isto depende de uma mobilização da comunidade para apoiar uma estratégia política nesse sentido. É só isto. Bem, Dr. Rui Moreira, eu tenho aqui muitas perguntas, mas não vai ser possível responder a todas. De qualquer maneira, há uma que lhe é especificamente dirigida e a outra que é tradicionalmente dirigida às pessoas que estão no norte do país, em particular no Porto. A primeira é, do ponto de vista das comunicações de Hélder Santos, do ponto de vista das comunicações críticas numa cidade, como concebe a resistência do Metro do Porto na utilização da rede Ciresp? E depois a outra questão é de Ricardo Dias, gostava de questionar os autarcas, neste caso assim, se sentem que Lisboa é beneficiada no investimento smart face às outras cidades. Eu, sobre a primeira questão, peço desculpa, mas é um tema que eu não domino e, portanto, não me vou pronunciar. Sobre a questão da rede Ciresp e da Metro do Porto, peço desculpa se não respondo. Quanto a isso, quanto à questão de Lisboa ser beneficiada ou não, eu vou pegar ali na palavra do António Almeida Henrique. Eu acho que na altura em que foram feitos grandes investimentos em Lisboa, aliás, estamos num deles, havia uma expectativa de que era preciso muito rapidamente aproximar uma cidade portuguesa dos padrões das melhores cidades europeias. E que se isso fosse conseguido, depois essa matéria-prima, isso seria uma âncora, seria o farol de Alexandria, haveria de iluminar o resto do país. Essa segunda fase ficou por fazer. Não creio que Lisboa tenha sido particularmente beneficiada com isso, porque há uma hiperconcentração e uma hiperpressão sobre Lisboa que condiciona aquilo que eu falei. Lembra-se que eu falei na cidade confortável e interessante? Acho que Lisboa poderia ser mais confortável do que é. É seguramente uma cidade muito interessante, que eu gosto muito, mas para o resto do país e para as outras autarquias, quer as mais próximas, como é o caso de Sintra, do Basílio, quer para as mais distantes, como é o caso de Viseu, do António ou do Porto, ficamos sempre com a ideia de que alguma coisa fica pelo caminho. Eu acho, acaba apenas dizendo, contando uma pequena história, uma petite histoire. Há dias andamos a resolver o problema do Coliseu do Porto, com a Secretaria de Estado da Cultura, com a generosidade do seu Secretário de Estado, com a generosidade da área metropolitana do Porto. É um tema, eu não queria ter que me algemar ao Coliseu, lembram-se lá do um cantor que esteve que algemar ao Coliseu, não me apetecia nada algemar-me e, portanto, procuramos arranjar uma solução. E, naturalmente, fomos bater à porta da Oparte. A Oparte que tem a ópera, como sabem, no São Carlos e tem a Companhia Nacional de Bailado. O investimento que é feito em Lisboa nessa atividade é qualquer coisa como 14 milhões de euros. Eu apenas descobri que no Coliseu, que é a única sala, julgo que fora de Lisboa, onde há ópera com alguma regularidade, a contribuição era de 60 mil euros por ano. E para o Estado, que tem ao parte poder disponibilizar para o Coliseu do Porto 100 mil euros, estamos conversados, não há verba. E, portanto, compreendem este sentimento. A mesma coisa relativamente à pesquisa e ao desenvolvimento. O Carlos Moedas falou nisso, eu espero que este próximo quadro, que nós continuamos todos à espera do próximo quadro comunitário de apoio. Portugal 2020, eu em janeiro disse o rei vai nu, toda a gente zangou comigo, mas pelos vistos o rei vai mesmo nu, continuamos, aliás, como Almeida Henrique sei que ia falar de Portugal 2020, estamos conversados, portanto tenho a certeza que eu tinha razão. Mas, objetivamente, o que está a acontecer é que na área da pesquisa, na área do desenvolvimento, está, de facto, a haver um desinvestimento. Os números relativamente e aqui estou a englobar o país todo, as universidades todas, nós estamos a diminuir o número de doutorados por ano. No ano passado perdemos doutorados. É evidente que a senhora Merkel acha bem que porque acha que nós temos demasiados licenciados. Então, um português doutorado para ela deve ser uma coisa, enfim, deve ser um pouco como ornitorrinco. É uma extravagância. É uma extravagância. Mas que nós deixemos que isto aconteça, ou seja, transformarmos nós próprios no ornitorrinco, faz-me imensa impressão. Imensa. Muito bem. Eu espero que nós não venhamos a ser ornitorrincos. Uma grande salva de palmas para os nossos oradores.